Com toda certeza, o ano de 2022 reservou muitas emoções aos investidores que conseguiram enfrentar uma volatilidade bem acima da média histórica diante de tantos problemas que aconteceram, seja através de guerra, seja ainda resquícios da pandemia, depois de eleições. Então, volatilidade, emoção é o que de fato não restou no mercado. Acontece que o Ibovespa terminou o ano basicamente no 0 a 0, mas ainda assim muitos investidores perderam dinheiro, principalmente se tinha em carteira algumas ações ligadas a small caps. Mas queria nesse vídeo fazer diferente, já trazendo um ar de otimismo para 2023 e vamos citar quais são as 3 small caps que têm um grande potencial de valorização, mesmo não dependendo do cenário brasileiro. Independente se o Brasil vai bem ou vai mal, essas 3 empresas podem ter um desempenho bem favorável. Então assista esse vídeo até o final. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então conto muito com essa ajuda e vamos embora! É verdade que o ano de 2023 pode ainda não ser lá muito agradável em relação aos investimentos, porque nós vamos enfrentar desafios tanto internos como também externos. Aqui no Brasil a gente ainda vê uma continuidade na taxa Selic alta, que deve continuar para 2023 inteiro, problemas fiscais que ainda podem atrapalhar bastante o desempenho da Bolsa de Valores, uma inflação que, consequente desse rombo fiscal, também pode dar mais algum susto aos investidores. A situação externa também não é lá das mais favoráveis, com a continuidade da guerra, com recessão na Europa, com os Estados Unidos elevando ainda mais sua taxa de juros, com a China ainda dando muitos problemas políticos, sociais e econômicos. De fato, o ambiente pode não ser do mais aberto para todos. Mas é justamente aqui nesse vídeo o intuito de abordar sobre empresas que podem crescer independente do contexto no qual elas estão inseridas, em setores que naturalmente tem uma tendência de crescimento. Por isso, aqui são minhas apostas para esse ano de 2023, ações que não têm essa correlação muito forte com o Brasil. Então a minha primeira small cap e esperança para 2023 é a Ambipar, uma empresa que desde o seu IPO, nessa última janela de oportunidades que nós tivemos lá em 2020, 2021, desde então teve uma desvalorização muito grande, uma ação que já chegou a custar quase R$ 70, negocia agora ao redor de R$ 20, então realmente um desconto muito interessante desde então, mas que é curioso pensar porque essa ação em si não caiu por causa do desempenho do Brasil necessariamente. Afinal de contas, essa é uma empresa que trabalha em um setor que tem uma demanda sustentável e crescente para os próximos anos. É uma empresa que faz tanto gerenciamento de resíduos ambientais, como também atua nessa parte de atendimento de emergências. Então é uma empresa que faz tratamento de resíduos, e se a gente vê que o Brasil cresce sua demanda, que cresce a produção de resíduos, seja nas indústrias, seja nas próprias cidades, através do crescimento populacional, enriquecimento populacional, então a gente pode entender que resíduos vai ser realmente o tema para o futuro. E além do mais, a gente não vê concorrentes na mesma altura da Ambipar. Essa é a empresa que já lidera com certa folga que esse ambiente competitivo, então é um mercado muito grande e com poucos players competitivos. Ou seja, a empresa tem uma capacidade absurda de consolidar todo esse setor ao redor da sua operação. Consequentemente, ao longo dessa jornada que ela vai consolidando os ativos e vai crescendo, ela pode ir agregando aos poucos margem de lucro, principalmente quando for fechando essa cadeia logística. Hoje ela faz compra um pouco espalhada, mas à medida que ela tem ativos ao seu redor, ela pode conseguir ter uma logística muito aprimorada, consequentemente então tendo uma lucratividade, uma rentabilidade bem maior do que ela tem hoje. Mas além disso tudo, também vale comentar que essa é uma empresa que não só tem atuação no Brasil, mas também tem uma operação bem robusta no Chile, no Reino Unido e também vem crescendo bastante nos Estados Unidos, que são inclusive mercados mais competitivos, como é o caso do mercado europeu, como também o mercado norte-americano. Então, se por lá a empresa também vem conseguindo ter uma operação interessante, afinal de contas no Brasil ela pode aplicar com certo sucesso toda essa metodologia que ela vem aplicando por lá. Mas essa queda das ações da empresa estão ligadas principalmente ao endividamento da companhia. É verdade que esse endividamento está um pouco alto, a própria empresa já reconhece isso, inclusive quer tentar captar recursos do mercado para continuar crescendo sem precisar de mais dinheiro emprestado do banco. Então ela sabe que a avenida de crescimento agora vai ficar mais dependente de novos investidores, não de credores, mas ainda assim é um endividamento que não é lá tão perigoso. Afinal de contas, essa é uma empresa, como eu disse, já internacional, ela tem acesso a linhas de crédito um pouco mais beneficiadas, com uma taxa de juros um pouquinho menor, e além do mais, isso faz parte da sua estratégia de crescimento. Porque se ela não aproveitar agora que o mercado está livre para ela, e ela não fizer aquisições, não investir no seu crescimento,
pode existir uma outra empresa que não vai ligar em nada para esse endividamento e vai começar a comprar os ativos na sua frente. Então é importante para a Ambipar realmente se lançar no mercado, consolidar todos os ativos para que ela consiga crescer de uma forma mais acelerada. Então o endividamento é preocupante, nenhum investidor gosta disso, é verdade, mas ele assim é um endividamento que faz sentido diante da tese da empresa. Agora, além do mais, quando a gente conseguir ver uma reversão da taxa de juros, a gente pode entender então que suas despesas financeiras vão cair e esses juros que hoje ela está pagando muito caro vão ficar mais baratos. Então depende muito mais dos juros do que do Brasil em si. Por isso essa é a minha primeira opção. Já a minha segunda aposta para a Small Cap 2023 é a Brasil Agro, Agro 3. Afinal de contas, o agronegócio no Brasil tem uma resiliência muito acima do comum e, mais uma vez, é uma tese totalmente independente do desempenho do Brasil. O Brasil pode mandar mal o que for, mas o agronegócio tem uma tendência de crescimento secular e essa empresa pode aproveitar bastante disso. Até porque, se a gente parar para pensar, é justamente quando o Brasil vai mal que o nosso dólar tende a crescer, o dólar tende a ficar mais caro. E as empresas que são ligadas ao agronegócio têm ali uma exposição, seja diretamente ou indiretamente, ao dólar. Então isso pode favorecer a sua atuação. É até verdade que no caso da Brasil Agro, por ela vender terras, né, comercializar terrenos, chácaras para outras empresas, atuar nesse mercado imobiliário rural, ela também tem a precificação dos seus ativos, das suas fazendas, ligadas ao preço da commodity que está sendo plantada naquela fazenda. Por exemplo, se naquela fazenda está sendo plantado algodão, milho ou então soja, se a soja tiver um preço mais caro, aquela fazenda pode ser vendida a um preço mais caro. Nesse caso, a gente começa a ver que o preço das commodities, de uma forma geral, não estão tão altos mais, igual já foi no passado recente. Então isso pode prejudicar um pouco a empresa, isso é verdade. Agora, por outro lado, se a gente tiver um momento no Brasil de inflação muito forte, os seus terrenos também podem ser reajustados conforme a inflação. Então, é uma empresa que pode se proteger, seja com mais um ciclo das commodities, que ela pode atuar vendendo essas suas fazendas, suas propriedades rurais, como também com uma inflação mais alta ou com um dólar mais alto. Ou seja, existem várias possibilidades da empresa se proteger para 2023. Então, para ter uma carteira que consiga aproveitar de valorização e assim proteger em relação ao momento econômico brasileiro, realmente fazer um investimento, fazer uma exposição a alguma empresa do agronegócio faz total sentido. Já por fim, a minha terceira empresa que eu acredito para 2023 é a Blau Farmacêutica. Essa é uma empresa que no seu passado recente, na última década, não teve lá um desempenho muito bom, tinha alguns problemas, alguns desafios, algumas dúvidas por parte do mercado. Mas também é verdade que a empresa desde então fez algumas reformulações, fez algumas mudanças estratégicas, posicionamento de mercado, que tornou a companhia muito melhor do que já foi no passado. Inclusive, é nítido o quanto a empresa vem avançando na sua lucratividade, na sua rentabilidade. Muito por causa, então, desse reposicionamento de mercado. Eu digo isso porque a Blau Farmacêutica é uma empresa que faz a comercialização, a produção e a comercialização de medicamentos. Mas nos últimos anos, a empresa tem conseguido focar mais em medicamentos complexos, ou seja, medicamentos que são muito difíceis de fazer a réplica, de você vender genérico. Até porque a companhia não vende remédios, em grande parte das vezes, para farmácias, mas sim para redes farmacêuticas. Ou seja, são os próprios médicos dentro dos hospitais que fazem o pedido junto à Blau Farmacêutica. Então agora, se ela tem clientes que consigam trazer essa maior previsibilidade na sua atuação, junto a medicamentos complexos, onde consegue colocar um valor agregado muito forte, consequentemente vendendo a preços mais elevados, assim como cada um desses medicamentos consegue trazer mais lucratividade e rentabilidade, essa é uma empresa que pode ganhar das duas formas. Ela pode ganhar na quantidade de medicamentos vendidos, à medida que ela vai produzindo cada vez mais, assim como a cada quantidade superior que ela vende, ela também pode melhorar na sua qualidade como companhia. Até porque, se a gente pensar, os medicamentos complexos no Brasil vão ser cada vez mais utilizados, principalmente porque a população envelhece, a população também no longo prazo ela enriquece e a gente ainda tem uma situação de saúde brasileira muito precária. Então, no caso que a gente viu nos últimos anos, que grande parte dos investimentos nesse setor vieram principalmente do setor privado, não do SUS, já que o SUS tem um limite ali de orçamento anual. Então a gente pode entender que para o longo prazo, a Blau Farmacêutica está muito bem posicionada diante de um mercado que a gente também sabe que vai crescer. Por isso, essa também é uma aposta para 2023, sabendo que é uma companhia que pode ter um desempenho bem favorável. De todas essas três, talvez a Blau Farmacêutica, aquela que tem um valuation
um pouquinho mais esticado, mas ainda assim barato em relação às demais empresas do setor, e também, se a gente considerasse o tanto de crescimento, fica basicamente nivelado. Então, se você for analisar somente pelos múltiplos, você pode até talvez perceber algum problema em relação ao seu múltiplo atual, mas considerando tanto que ela consegue crescer anualmente, isso dilui, né? Esse preço aparentemente mais caro consegue diluir em tanto crescimento. Ainda assim, essas 3 ações não são recomendações de compra, são apenas opiniões que eu acredito que são empresas que podem se tornar muito resilientes diante de um movimento econômico mais desafiador, assim como são small caps também com grande poderio, né, com uma grande capacidade e possibilidade de valorização para esse ano. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo, e se sim, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, assim que você pode me ajudar a crescer e a divulgar esse conteúdo para mais investidores. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!